Então, uma coisa que sempre me perguntam é se a fibra do Ribond ela substitui o pino de fibra de vidro. E a resposta é não, mas ainda assim você não deve usar o pino, deve usar o Ribond e eu vou te desenhar para você entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que são coisas completamente diferentes. O pino é de fibra de vidro. O Ribond é de uma fibra de polietileno. Então, são materiais diferentes e eles se comportam e têm objetivos diferentes na restauração. O pino, ele retém a restauração que você está colocando no dente. Só que hoje, com a adesão, o uso do pino ele é desnecessário. Você não precisa mais dessa retenção mecânica à restauração. A adesão é o suficiente. E tem um outro problema, acompanha aqui comigo no desenho. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa seu like. Valeu! Toda vez que você tem um pino de fibra de vidro e você morde nesse dente, a força oclusal que vem nesse pino, ela é concentrada principalmente nessa parte aqui média aqui da raiz. E isso leva geralmente a falhas catastróficas como fraturas, que não são possíveis de reparo. É isso que acontece quando você usa pinos de fibra de vidro. Por mais que ele ajude a reter essa restauração, quanto menos remanescente tiver, principalmente em situações como essa, onde você está só em raiz, esse pino vai forçar muito a raiz e vai acabar gerando uma fratura. Oh, mas o pino descimenta muito também. Cara, ele pode até descimentar, mas se a adesão estiver ruim, se a adesão estiver boa, vai fraturar a sua raiz, tá? Porque ele concentra as forças dessa região. Não tem o que fazer. Pino, ele não reforça um dente, não deixa um dente mais forte, nem a restauração mais forte. Também não deixa mais fraco, mas ele absorve e concentra essas forças de oclusais e aí que está o grande problema dos pinos. Agora, e a fibra Ribond? O que a fibra faz? O Ribond ele tem um objetivo bem diferente, não tem nada a ver com retenção da restauração. Ou por isso que não substitui uma coisa pela outra, porque um retém e o outro não retém. Agora, ele tem uma função muito importante que é aumentar a resistência. O Ribond sim, ele aumenta a resistência do teu dente e ele aumenta da seguinte forma. As fibras absorvem as forças oclusais e elas dissipam as forças pelo dente e por ela mesmo. E dessa forma o dente, a restauração e também a sua adesão, a camada híbrida, aquela interface de união do dente com a restauração, a sua adesão, ela se mantém também mais resistente, ela tem mais resistência por conta da presença dessa fita de Ribond. Então, completamente diferente do pino de fibra de vidro, o Ribond ele vai ajudar a estruturar, deixando mais resistente a restauração, porque ela vai ter impregnado dela, mas ela também deixa mais resistente o dente e o complexo dente-restauração, por ele ajudar na dissipação das forças oclusais. E eu sei que a dúvida de muitos dentistas é como que eu coloco essa fita, como eu posiciono essa fita no dente, porque eu tenho certeza que você já deve ter visto algum vídeo do meu canal que mostra eu fazendo o processo de adesão da fita no dente. Mas se você quiser entender exatamente como você coloca essa fita em diferentes situações, acompanha aqui comigo que eu vou te mostrar agora. Então vamos ver aqui no desenho. Eu tenho duas situações onde que eu vou colocar o Ribond. Uma situação onde eu tenho um dente, que eu tenho aqui um conduto, por exemplo, um pré-molar ou um incisivo, e aqui eu tenho um molar, onde eu tenho uma câmara pulpar muito maior. Eu vou utilizar aqui a cor roxa para representar aqui a nossa fita do Ribond. Quando você tem uma situação dessa, onde você tem um conduto, você vai colocar essa fita da seguinte maneira. Você vai colocar ela, você não vai colocar ela num formato de U dentro do canal, tá bom? Você vai fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui. Você vai colocar essa fibra assim, ó, saindo reto de dentro do canal e ela vai estar abraçando esse conduto em várias posições. Tudo depende da espessura do teu Ribond. Por exemplo, tem um de 2, de 3, de 4 milímetros. Então você vai pegar num tamanho específico, numa largura específica, vai cortar de acordo com a altura que você precisa aqui, lembrando que a fita tem que ficar completamente dentro da sua restauração final. Então, por exemplo, aqui em azul vai estar representando aqui a tua restauração em resina, aqui a sua base aqui do teu preparo.
O ribonde tem que estar completamente incluído dentro dessa resina. E você vai colocar essa fibra assim, saindo de dentro do conduto, igual vocês estão vendo aqui, mas sem fazer ela sai reto, ela com uma ponta lá no fundo uma ponta aqui lá no fundo, encostando na gutta-percha, e o resto saindo para cima. Antes de colocar ela, você vai usar todo o processo de adesão ali do dente e vai seguir as instruções do próprio fabricante do ribonde para você poder fazer o processo de adesão da fita e colocar ela do conduto igual eu estou te mostrando aqui. Agora, e numa situação dessa, de um molar assim, que você tem uma estrutura maior, uma cavidade, como é que você coloca o ribonde? Você coloca o ribonde nas seguintes situações. Você vai fazer o seu processo de adesão e você vai primeiro aqui nessas regiões aqui que ainda estão entrando dentro do conduto, no início do conduto, tá? Você vai preencher aqui com a resina composta depois que você faz a adesão. E você vai ter uma camadinha flow aqui, então você vai ter toda a sua resina aqui ó, na base da restauração. O ribonde você vai colocar da seguinte maneira, você vai colocar esse ribonde no fundo da sua cavidade e também nas paredes axiais da sua câmara pulpar. Então você coloca em toda essa volta a fibra do ribonde. E se você tivesse aqui um preparo, por exemplo, um preparo de um dente vital, aonde você tem aqui uma superfície plana, tá? Você colocaria essa fita de ribonde aqui sobre essa superfície plana, mas sempre mantendo de 1 a 2 milímetros longe da margem da sua cavidade. Então, 1 a 2 milímetros longe da margem da sua cavidade. Manter essa distância, aí tá tudo certo a colocação da sua fita do ribonde. Então, sempre coloca esse ribonde em todas as paredes. Escolhe uma fita da espessura adequada para a sua cavidade e preenche realmente toda essa cavidade nela. Você pode usar essa fita em situações como essa, mas também em situações de restauração indireta. Quando você tem, por exemplo, uma classe 2 com uma parede proximal muito ampla, né, você pode colocar, você levanta a parede em resina, bem fininha como se fosse só o esmalte, coloca a fita encostando em toda essa resina que está fazendo essa nova parede proximal, ali fazendo ponto de contato com outro dente, aí você vai colocando resina composta ali depois sobre cima dessa fita de ribonde, fortalecendo essa restauração nessa região proximal que você fez. E se você tem uma situação dessa, de uma cavidade, onde você tem uma trinca, independente se ela está indo de mesial para distal, vestibular para palatina, ou se ela ainda tem várias ramificações, o que você vai procurar fazer? Você vai procurar colocar o ribonde unindo os dois fragmentos ali da fissura, tá? Então a sequência, você faz um bom jateamento, você tem que fazer uma descontaminação dessa trinca. O jateamento com óxido de alumínio é muito bom para isso. Faz todo o processo de adesão e coloca a fita nessa posição, seguindo o passo a passo do fabricante. E não esquece, ela sempre tem que estar de 1 a 2 milímetros longe da margem da sua restauração. E se você quiser ver mais detalhes do vídeo fazendo todo esse processo da restauração, tem vídeo aqui no nosso canal do YouTube, o YouTube já separou para você 2 vídeos, é só clicar num deles, assistir e aplicar no seu consultório também.